Olá, olá! Como é que você está? Tudo bem? Tá começando aqui o episódio piloto do Salto Podcast. O podcast que quer repensar a educação digital aqui no Brasil, trazendo as mentes que estão na liderança desse movimento. E para começar, vou começar conversando aqui com Guilherme Saraiva, parceiro de mesa aqui comigo nesse projeto e também fundador da Lipa Educação e tem uma longa estrada aí dentro desse mercado. Como é que você está, cara? Tudo bem? Muito bem, muito bem. Vamos embora? Vamos conversar de educação? Vamos muito bem. E eu acho que para começar, vamos entender quem é quem aqui nessa conversa, né? Por que eu parei aqui, por que o Gui me chamou para esse projeto e por que o Gui também quer falar sobre isso. Eu sou advogado, sou produtor de conteúdo através de um podcast, Moda pro Jurídico Podcast, e a gente está sempre conversando e eu e Gui, através dessas conversas, chegamos à conclusão que isso aqui poderia ser um projeto interessante para Lip e também para o mercado, porque afinal de contas tem muita gente no mercado que talvez esteja faltando um insight, uma condução, uma coisa que realmente desbloqueie e destrave algumas amarras ali, né, cara? Sim, sem sombra de dúvida. Eu também sou advogado como você de formação, mas que acabei saindo fora disso e meio que tropecei ali na educação. Foi uma coincidência, na verdade não foi nada planejado trabalhar com educação, mas as coisas foram acontecendo, né? Enfim, comecei ali... o SERS foi lançado, né? Complexo de Renato Saraiva, que foi a empresa fundada pelo meu pai, foi fundada em 2009, 16 anos já atrás, e eu estava iniciando a faculdade de Direito, então meio que comecei a ajudar ele ali montando os estúdios do Rio, São Paulo, Curitiba. O SERS estava crescendo muito naquela época, e eu comecei meio que para ajudar ele e a coordenar algumas operações ali dentro da área educacional. E aí a coisa foi acontecendo, foi crescendo e, enfim, rodei bastante até chegarmos aqui. Exato, e aí eu vou te fazer a pergunta para começar. Trabalhar com educação digital é melhor que ser advogado? Cara, depende, assim. Eu acho, minha esposa, ela é louca por ser advogada, assim. Exato, e ela é produtora de conteúdo também, né? A Carol Coutinho. Ama a comunidade, ama os alunos, mas se eu te falar qual é o amor máximo dela profissional, é a advocacia. Então, tudo depende. Eu acho que, no meu caso especificamente, eu gosto muito de ter feito direito. Eu acho que foi muito útil ter feito direito e quando eu tô com pessoas de outras áreas, é nítido, assim, a diferença que a gente acaba ganhando. A forma diferente como a gente enxerga o mundo, né? Exatamente. Eu concordo com você nesse sentido, porque eu sinto mesmo. Eu também estou no processo final da minha transição de carreira, sou advogado, mas cada vez mais comunicador em ambiente digital, através do que o podcast me proporcionou. E eu entendo muito o que você está falando, porque o jurista, né? Não necessariamente o advogado, ele é forjado durante a faculdade a enxergar o mundo de outra forma. Né? E aí, diante disso, o que você e o seu pai na fundação lá do SERS trouxeram de diferente nesse olhar para a educação digital? E também agora eu quero saber do seu olhar como advogado de formação para o que está acontecendo no mundo digital. Assim, quando meu pai fundou o SES, ele veio era uma empresa preparatória para concurso, né? Atua até hoje. E naquele momento, meu pai já era professor também de cursinho e tudo mais. E ele buscava, cara, montar o próprio caminho dele, né? Ele montou inicialmente presencial, uma sede bem grande lá em Recife. História super legal, né? Muito empreendedor. Então, o pai vendeu tudo que ele tinha, adiantou recebíveis que ele ainda tinha de livros, de obras jurídicas. E, cara, ele tinha acabado de se mudar para um apartamento, deixou, o apartamento sem móvel nenhum, dormir numa cama no chão, para poder botar todo o dinheiro num imóvel antigo que tinha lá, numa casa velha, para fundar o SES. E quando ele montou era presencial, e aí ele já começou uma coisa satelitária. Então, lembra, na época tinha LFG, Damásio, etc. 2009. E aí, mas o que aconteceu? O presencial por si só não estava dando certo, porque ele começou a ser boicotado presencialmente lá, pelos cursinhos que já existiam, concorrência. E o satélite ele também tomou um cano de duas faculdades, etc. Ele estava ficando meio mal das pernas, então ali
outubro, novembro de 2009, era um momento meio complicado o SES. E foi quando uma professora falou, por que você não faz online? Testa uma turma online. E aí ele fez uma primeira turma para TRT, depois ele fez uma turma de AFT. E, cara, os primeiros colocados passaram. E aí, boom, né? O nome E aí o nome cresceu, e aí dali para frente a parte toda digital do SES foi muito revolucionária. E eu, assim, acho que ele fez coisas muito inovadoras à época, como percentual de participação dos professores, ter professores de todo o Brasil, ter estúdios em todo o Brasil de uma empresa totalmente online, né? Então, assim, foram alguns elementos que eu acho que naquela época, né, foram inovadores e à frente do seu tempo. E hoje em dia a gente vê, se a gente fizer esse paralelo aí, né, de 2009, do Sérgio Renato Saraiva, pro que a gente tem hoje, claro que tem muita coisa acontecendo, principalmente aquele boom ali, né, de entre 2013 e 2016, quando eu tô errado, quando teve o grande boom dos infoprodutos, sim, até não é o grande boom, o primeiro boom, né, sim, até o grande boom da pandemia. Como é que você consegue caracterizar essa trilha histórica desse mercado, cara? É legal, porque assim, eu acho que o infoproduto, em geral, se confunde um pouco com a história do EAD no Brasil. Porque a história do EAD, ela talvez esteja mais conectada com o mercado regulado, né? Ou seja, faculdade, pós-graduação, graduação. E ela já tem algum tempo, mais ou menos por aí, 10, 12 anos no Brasil de forma mais efetiva. E os players que começaram a jogar o jogo nessa primeira era da infoprodução foram ali, 2013, com o Érico Rocha, depois Hotmart, pessoal do Estratégia, o próprio SES. Foram players que começaram a jogar nesse meio do caminho. E isso foi crescendo de maneira mais ou menos paulatina até o contexto ali de 2020, no contexto pandêmico, né? Quando a gente bateu ali naquela ocasião e falou, olha, todo mundo ficou em casa por muito tempo e viu que, cara, dava para viver e produzir e estudar e mudar assim, a forma de fazer as coisas por um infoproduto. Então, eu acho que ali foi a gente brinca, talvez, a segunda era de infoprodução e quando virou mainstream. Ali, a partir de 2020, realmente virou mainstream, virou uma coisa que, tipo, não é estranho estudar e aprender uma nova habilidade por meio da internet. E esse período 2020 até 2024, 2025 agora onde a gente está, é onde essa era de ouro da infoprodução digital aconteceu. E eu entendo, assim como algumas outras pessoas do mercado, que a gente está passando por uma mudança de era e a gente chegando talvez na terceira era de infoprodução hoje no Brasil. Exatamente. Aí você já me deu um gancho maravilhoso para puxar na conversa, que é o seguinte. As problemáticas, inclusive, para quem não quer ter algum conteúdo mais específico em outro formato, talvez, por que não seguir também, ver os vídeos que tem aqui no canal, né, do canal Guilherme Saraiva, que lá ele também traz um panorama talvez específico de cada tema. Aqui a gente vai fazer um grande apanhado de todos os conteúdos aqui num formato diferente. Enfim, fica ao gosto da audiência, né? Sim. Mas o contexto é o seguinte, cara, estamos indo para a terceira onda de infoprodutos. E existem alguns problemas a serem solucionados, né? Temos agora uma competição cada vez mais profissional, pós o grande boom, ali no contexto pandêmico. Temos também um custo de audiência cada vez mais alto, ocasionado justamente pela competição mais profissional dos players e também um nível de maturidade do mercado mais alto, né? As pessoas estão mais exigentes e também eu sinto, até com pessoa física falando isso, tá? Eu sinto que eu consigo diferenciar o conteúdo pelo conteúdo e o conteúdo está querendo me vender alguma coisa no final. E muitas vezes eu não gosto muito de ser manipulado por esse conteúdo da venda, sabe? Parece que o cara está querendo me conduzir ali num storytelling, num copy muito bem feito, até eu botar o produto no carrinho. Diante desses três cenários, né? Competição mais profissional, um custo de audiência cada vez mais alto e também as pessoas mais exigentes e o mercado mais maduro, como é que a gente vai evoluir, né, a nossa produção de conteúdo, nosso infoproduto, a educação digital, para que para que consigamos ir para a próxima fase. Você falou muito bem. Depois de um momento inicial muito favorável para o infoproduto, a partir de 2020, onde, cara, você adquirir
uma pessoa interessada, né, que o mercado vai chamar de lead. Então, quando você vê lá lead, é isso, é uma pessoa interessada, um possível interessado num produto seu. Atrair esse lead no início desse boom do marketing digital era muito barato. Então, a gente estava falando de 5, 10, 15, no máximo 50 centavos para atrair o interessado. Nossa, é muito barato. Era muito barato. Então, hoje a gente vai estar falando ali de 10, 15, 20 reais em muitos casos, em outros casos até muito mais do que isso, dependendo do valor do que você vem oferecer, para você atrair um interessado para o seu pool ali, né? Para o seu lançamento, enfim, para o que você quiser mostrar para aquela pessoa. Como é muito mais caro, você está trazendo, né? É mais difícil trazer essas pessoas. Além disso, como você bem falou, você tem mais concorrente, porque você tem mais gente fazendo a infoprodução também. Mais pessoas entraram nesse mercado, foram treinadas por players como Érico Rocha e outras pessoas. E do ponto de vista, a Hotmart, por exemplo, ela reportou que já teve mais de 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas é um quarto do Brasil. Então você já tem também uma série de pessoas cada vez mais acostumadas em comprar à distância, ou seja, já foram impactadas por um lançamento. Eu conheço alguns infoprodutores que, dentro do mundo do direito, por exemplo, já atacaram todo mundo até mais de uma vez. Ou seja, já chegaram em fazer publicidade ou no lead dos advogados pelo menos mais de uma vez. Então chega um momento que você também satura em relação... O time do remarketing aí tem que estar forte, né? Então, como isso tudo vem acontecendo, né? Basicamente o custo para adquirir o mesmo cliente fica mais caro. O que você faz quando isso acontece? Ao invés de você ficar só apostando naquele lance de, traz gente nova, vende o que der para vender, gente nova, vende o que der para vender. Isso já não é mais tão possível. Então foi quando começou a era dos high tickets, né, de tickets mais altos, você tentar aumentar aquele valor do que o cliente está trabalhando com você, mas principalmente eu acho que um cuidado maior com a vida do cliente com você, que você vai talvez ver na internet chamado de LTV, né, o Lifetime Value, a vida útil do cliente. Ou seja, os maiores players hoje da infoprodução estão cuidando para que um mesmo cliente, aquele que você já trouxe para a tua base, gaste mais dinheiro com você do que você só ficar apostando em trazer novos usuários para a sua base. E aí, para quem está começando a criar esse projeto profissional, né, de fazer um produto de infoeducação e etc., diante disso tudo que está acontecendo, e também o mercado cada vez mais profissionalizado, cada vez entendendo o que tem que ser feito para mudar o jogo deles. Ainda vale a pena começar agora a montar um produto de infoeducação, cara? Cara, vale ainda muito começar a trabalhar com infoeducação. Por quê? Porque primeiro você ainda tem a possibilidade de explorar mais os ultra nichos. Vou te dar um exemplo. Boa. Eu citei ela aqui já, a Carol Coutinho, minha esposa, ela atua lá no direito de família, certo? Sim, sim. Hoje você já vai ter e vai olhar para infoprodutores que trabalham em áreas específicas do direito de família. Divórcio, por exemplo. Não, mais ainda. Tem lançamento de direito de família internacional. Divórcio só no exterior. Você tem a possibilidade de lançar produtos ultra nichados, que antes você talvez não teria esse espaço. Você teria que trabalhar com alguma coisa um pouco mais ampla. A partir do momento que você tem mais competição, também gera essa possibilidade. Você lançar produtos nichados. É mais ou menos como está funcionando o movimento da internet hoje, né? Porque me parece que tudo cada vez mais vem buscando esse nicho, cada vez mais especialista, cada vez mais aprofundado nos temas. Porque assim a gente encontra mais o especialista. Então a infoeducação, o infoproduto caminha para o mesmo sentido da internet, de maneira genérica. Sim, ele sempre caminha muito em paralelo. Então, assim, eu entendo que ainda vale a pena lançar infoproduto porque você tem espaço para explorar os ultranichos. Você tem espaço para utilizar a inteligência artificial ao seu favor para criar produtos ainda mais bem elaborados. E você tem, se você consegue se conectar com a sua audiência e pensar no resultado que ele precisa, você ainda consegue criar algo que realmente mude a vida das pessoas e você ainda tem espaço de entrada. Ainda que o custo para entrar, ainda que o custo de aquisição de novos usuários possa ser maior do que já foi anteriormente, sabe? Então é aquilo. Mas antes era mais barato, antes era mais fácil, antes tinha menos concorrente, tudo bem, mas também era muito mais difícil também fazer a coisa. Hoje você tem
muito mais mecanismos, como a gente estava conversando antes de começar o episódio. Você consegue fazer um criativo, né, uma imagem, um vídeo seu editado já inteiramente por IA. É verdade. Você consegue fazer o roteiro de qualquer coisa que você precise dentro do ChatGPT. Então você tem também mecanismos muito mais facilitados do que você tinha antes. O que você precisa entender é essa mudança de era do que a gente está falando. E assim, a mudança de era vai muito da experiência do aluno, né? Que a gente você falou de LTV, falou de diversas outras ferramentas. E também a gente pode pegar uma analogia àquela da maçã e da árvore. Pegar as maçãs que estão mais próximas da árvore. Sim. E muito mais fácil você trabalhar um LTV com as maçãs mais próximas da árvore, né, cara? Claro, sem dúvida. Porque são os sims que a pessoa te dá. Então, a partir do momento que você vai vender para uma pessoa, e o primeiro produto que você vende para uma pessoa é um produto gratuito. É um conteúdo, ou é uma informação, ou é uma sinalização que você dá para aquela pessoa. A primeira venda que você faz é uma venda gratuita. A segunda venda, o segundo sim, seria o seu primeiro sim pago daquela pessoa. Esse primeiro sim pago, e lembrando, se ela gostou da tua sinalização gratuita, ela precisa gostar dessa sinalização gratuita para te dar o primeiro sim pago. Ela te deu o sim pago, se você conseguir impactar a vida dela e transformar, ela vai estar muito mais próxima do segundo sim, né? Do terceiro sim, do segundo sim pago, do terceiro sim para você, com o próximo produto, com a próximo degrau na sua escada. Então, não é à toa que você vê, a Hotmart também declarou assim, você pegar hoje os maiores infoprodutores em termos de receita da Hotmart, né? E a Hotmart, a gente cita ela aqui por ser a principal empresa aí de intermediação de infoprodução no país. Quem está no top 30 hoje da Hotmart são os que têm o maior LTV e o maior índice de recompra. Isso é muito relevante. Pois é. Isso é muito relevante. Então, a ideia seria também não só fazer um infoproduto, mas talvez uma esteira de infoprodutos assim para acompanhar esse desenvolvimento do teu aluno? Eu tenho cuidado de falar sobre esteira de produto e acabar trazendo algo que seja muito engessado para a pessoa, sabe, Rodrigão? Eu acho que você precisa pensar num funil de produtos, né? Assim, de como a pessoa entra ali, qual tipo de produto é mais para a base da tua pirâmide. A partir do momento que ela está em outro estágio contigo, o que faz sentido para ela? E a partir do momento que ela está no próximo estágio, o que faz sentido para ela? E você ir acompanhando esse fluxo da vida dela ao longo do tempo, trazendo o que faz mais sentido para aquele momento, entendeu? Uhum. E beleza, estamos agora nesse momento em que a gente tem que acompanhar a jornada do cara. Como é que a gente estrutura a jornada do aluno, cara? Porque a gente está falando aqui de jornada, lifetime value, manter o cara dentro da nossa estrutura de infoeducação. Mas legal, e me fala uns princípios básicos, um step by step, para a gente poder realmente, de fato, agregar um valor para a galera que está ouvindo agora. Claro. Muito legal. Acho que o primeiro passo é conhecer a sua audiência e conhecer o seu público-alvo. E conhecer desde você começar fazendo pesquisas quantitativas e qualitativas, ou seja, tanto aquelas pesquisas de pedir para a pessoa responder ali, marcar o xizinho, formulário, quanto também qualitativas, que é aquela barriga no balcão de você entrevistar pessoas, né? Então, entrevistar algumas pessoas do início ao fim, entender o porquê que elas precisam daquela solução, ou por que elas precisam de uma solução que você vai mostrar que a tua metodologia é adequada para elas. Conhecer as pessoas é essencial. Trouxe as pessoas certas? Primeiro passo vai ser você fazer um formulário de comece por aqui, né? Uma anamnese. Todo mundo já foi ao nutricionista, faz aquela primeira consulta. O que é a anamnese? Quantos quilos eu estou agora? Qual é o meu percentual de gordura? O que eu gosto de comer? O que me faz mal à noite? Essa anamnese que um profissional da saúde muitas vezes te faz antes de prescrever alguma coisa, ela é exatamente a mesma coisa no sentido educacional. Então, a partir do momento que a pessoa entrou na tua metodologia, você precisa entender quem é essa pessoa. Porque você vai poder direcionar ela dentro da sua metodologia de maneira mais individualizada. A partir daí, você vai ter ali marcos de adoção, ou seja, o que significa, o que ele pode fazer que sinaliza para você e para o seu time que ele está adotando a sua plataforma. Então, você pode criar alguns desafios, por exemplo. Sim. Depois, qual é a primeira vitória? O que seria uma primeira vitória para esse aluno? A primeira vitória para esse aluno pode ser pagar o valor do teu curso. Ou ter um primeiro caso, né? A gente está falando aqui de cursos profissionais. Falando assim, o meu curso saiu de graça, aconteceu alguma coisa a partir dele. Exatamente. Perfeito. Isso pode ser uma grande primeira vitória.
ou ainda que não pague todo o seu curso ali, mas fechou alguma coisa, ele viu o resultado, sabe? Você precisa entender quando ele já viu aquele primeiro resultado. E depois até a vitória final. Então, assim, a vitória final é aquela promessa lá de trás. Lembra da promessa que muitas vezes no marketing digital virou uma coisa super vazia? Nossa, muito. E uma bobagem danada? Então, agora a promessa ela realmente precisa fazer sentido, já que as pessoas não estão acreditando mais em qualquer coisa. É o mercado maduro, né? É o mercado maduro. E essa promessa ela precisa estar conectada com a vitória final, né? E aí, uma métrica que eu gosto de trabalhar nos nossos cursos, que são cursos com viés profissional, de atualização profissional e de ganho profissional, é a métrica do 10x. Então, assim, eu gosto de fazer com que o aluno consiga ter um retorno financeiro 10 vezes com o que ele adquire no curso. Então, eu acho que isso é uma métrica de vitória final objetiva. Sim. E muito valiosa, né? A gente brinca que, você pagar o curso é a primeira etapa, quando você bater 10 vezes isso tá valendo a pena. Que você tem que outra crítica que eu tenho é com relação a esse mercado de forma geral, né, não específica, é que as pessoas, o mercado se preocupava muito com a venda e pouco com a pós-venda. Esse cuidado do 10x é um cuidado total com a pós-venda, né, para você agregar realmente valor em todos os aspectos, inclusive financeiro no seu aluno. E isso muda totalmente o jogo. Afinal de contas, a gente não está trabalhando só numa coisa superficial, talvez até dentro de um hype, né? Está realmente querendo mudar a vida a partir do curso que foi comprado pelo aluno, né, cara? Sim, totalmente. Eu acho... A gente fala desse novo momento, de tendência, assim, o infoprodutor que não tiver intimamente conectado com o resultado do seu aluno, ele vai ter vida curta. E assim, não estou falando de depoimento, gostei do curso e tal. Mesmo dentro do depoimento, cara, gostar do curso, gostar das aulas é um dos elementos. É um elemento importante, sem dúvida nenhuma. Mas no final do dia, o elemento da transformação é o elemento mais importante. Alguns infoprodutores já entendem isso há muito tempo, mas isso é cada vez mais necessário num contexto onde adquirir novos clientes se torna cada vez mais caro. E, diante disso, também a questão dos canais de comunicação. Claro que a gente está falando aqui, a gente tem a Lip, os experts da Lip têm todas as suas redes sociais, tem YouTube, tem Instagram e TikTok, enfim, tem todos os canais que estão ali presentes, até meio marketing também. O quanto isso é fundamental para a pessoa começar a desenvolver um projeto de forma global, né? Que eu falo global no sentido de ter todos os pontos de contato possíveis com a sua audiência. Estrategicamente, a linguagem tem que mudar de um canal para o outro? Como é que funciona isso, cara? Assim, é importante o infoprodutor construir ou se ele já possui, cada vez nutrir mais a sua audiência. Essa audiência, ela muda gostos e interesses de acordo com a plataforma, sem dúvida nenhuma. Para quem está iniciando, eu sugiro mais ter um domínio mais profundo de uma dessas plataformas. Olha, isso é importante, como começar, né? Eu acho que para quem está começando, ao invés de já pulverizar de vez, às vezes você focar em uma das plataformas para você poder gerar uma conexão maior com a sua audiência é melhor. E a partir dali você vai abrindo um pouquinho o leque em relação às outras plataformas. Mas sim, é necessário. Não é necessário ter uma grande audiência. Né? Assim, não é que você só vai conseguir lançar um infoproduto se você tem uma grande audiência. Eu preciso chegar a X mil seguidores para lançar um infoproduto. Tem isso, né, também. Isso não existe. Existem pessoas, casos muito relevantes de pessoas fazendo muito dinheiro com pouquíssimos seguidores. E aí tudo depende do nicho que ela atua. Muitas vezes você está no ultra nicho que você vai poder comprar um ticket super alto que só você no Brasil faz, ou que só você na sua região faz, e que mesmo que você tenha poucos seguidores, para aqueles seguidores a sua autoridade é muito grande. Cara, eu tenho um exemplo que a gente estava trazendo esse papo. Eu comprei recentemente um curso para edição de vídeo do CapCut. Uhum. Cara, super simples, tela gravada, o cara mostrando com áudio, com áudiozinho lá o que se faz, o que tem que fazer. Aí tem uma parte prática que ele manda pra gente por e-mail uns vídeos pra gente montar um vídeo só, enfim, coisas simples, barato.
Mas, irmão, eu imagino que deva vender aquilo que nem água, porque é barato, é simples, uma coisa que você aprende em 3 horas com ele e agrega muito valor. Hoje em dia, as edições que eu faço no CapCut, eu aprendi com esse vídeo, com esse curso aí, que é muito simples. Então, eu acho que também é importante falar isso, né? Você não precisa fazer... O advogado, né? O jurista, como nós somos, pensa que a gente tem que fazer um grande manual de algum tema jurídico, mas... Talvez os ultranichos também agora tenham uma proposta um pouco diferente, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, é o lado bom da coisa, é o lado bom do desenvolvimento do mercado. Se por um lado se reclama muito do custo, do formato, de certo cansaço da audiência, por outro lado, nunca foi tão acessível vender curso de qualquer coisa na internet. Basta você estar bem posicionado em termos de audiência, conseguir estruturar uma audiência que te reconheça como autoridade no assunto e fazer algo que transforme a vida do cliente. E aí eu acho que é muito legal que você trouxe, 3 horas ali, simples. Esse é o ponto. Numa era de excesso de informação, uma simplicidade com resultado é mais eficiente do que a complexidade só pela complexidade. Exatamente. Por exemplo, dentro do universo jurídico que a gente está falando, em que talvez existam algumas objeções de eu tenho que ser uma autoridade máxima no tema, eu tenho que ser um ministro do STF para trazer um tema. Não necessariamente, até porque, como eu falei, eu comprei um curso que foi super útil para mim, sobre edição de CapCut. E você pode ser especialista num tema super nichado, mas que talvez muitas pessoas tenham dúvida também dentro do universo jurídico. Sim. Sendo assim, esse conceito, né, de que eu tenho que ser uma autoridade máxima não é tão sólido assim, na minha opinião. Você concorda com isso? Não, concordo. É a máxima. Acho que para você ser mentor de alguém, você precisa estar 2 passos na frente da pessoa. Você não precisa estar 20 passos na frente da pessoa. Então, assim, exato. O grande ponto é você precisa ser alguém que passe credibilidade dentro da área que você está buscando transformar aquela pessoa. É óbvio que quanto mais você conseguir ampliar isso do ponto de vista de audiência, também acaba sendo uma credibilidade extra. Mas esse negócio de você esperar o momento... Cara, o momento tem muito mais a ver com a própria formação da pessoa, o momento que ela está pronta para transformar alguém, do que necessariamente seguidores, etc. E também tem aquele negócio, né? A gente vai ouvindo histórias de professores, de infoeducadores também. E quantas vezes a gente já ouviu de um professor também, cara, eu tive que estudar esse tema para fazer aula. Sim, claro. Claro. Assim, eu tenho diversos professores na minha história que eu considero os melhores professores que eu lembrar de nome. Eu tive aula há 15 anos, 20 anos, mas eu tenho certeza que ele não era o melhor da área, mas foi o cara que melhor soube passar o conteúdo. A didática tem essa questão, né? O quão bom você é didaticamente comparado aos outros que podem ter, talvez, até mais conhecimento que a pessoa, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E o ponto da didática / audiência é o que vai determinar cada vez mais o rumo das coisas on e offline. Então, a gente está no momento onde a gente está vendo investimentos irem fortemente para empresas que têm infoprodutores ou produtores de conteúdo, como sócios, como garoto propaganda, né? E a gente vai ver cada vez mais isso acontecer no mundo real. Semana teve a aquisição lá pela Rebel Ventures, né, do Rony, que fundou a reserva, de uma jujubinha de creatina, né? Da Manu City, que é um fenômeno na internet, né? Exatamente. E aí, se a gente pegar esse caminho aí, cara, tem diversos também exemplos. A gente pode falar das Kardashians também, que tem linha de tudo, mas ela já tinha audiência concentrada antes, né? Mas também, por que não construir a audiência junto com o seu projeto? Sim. Eu acho que não existe fórmula correta. O Manda Pro Jurídico começou do zero também. Sim. Hoje em dia a gente tem uma base bacana. Então, eu acho que isso é uma objeção que muitas vezes fica num lugar de um conforto para o medo que eu tenho de fazer esse salto. Até trazendo aqui o nome do programa. Fazer esse salto para esse novo mercado, né? Sem dúvida nenhuma. O salto necessário, esse pulo no escuro necessário para poder evoluir, dar um passo, ele começa necessariamente do zero, né? Então, exato. Assim, o primeiro vídeo é sempre pior que o segundo e daí por diante. O próximo episódio vai ser melhor que esse. Com certeza. Então, até porque esse é o segundo. É isso aí.
Mas cara, vamos lá. Agora também tem outras questões que a gente tem que falar aqui, que são algumas questões que a gente tem que trazer, que estão inseridas nesse mercado. A gente já falou brevemente agora de inteligência artificial, mas eu gostaria de aprofundar isso. O quanto a inteligência artificial vai ser uma ferramenta nesse novo mercado que está se construindo agora com os infoeducadores, né? Que é a transição do infoprodutor para o infoeducador, né? Olha, a inteligência artificial ela vai matar a maior parte dos cursos que existem atualmente. Isso acontece por um fato muito simples. A maioria desses cursos foi montada e moldada de acordo com o ambiente que a gente tinha antes dessa revolução da inteligência artificial, que eram uma ideia ainda de uma informação, apesar de bem disposta, muito mal organizada. Então, ou seja, a gente já tem aqui na... Aqui para mim. Valeu. Ou seja, a gente já tinha no contexto de internet uma quantidade de informação e conhecimento agregado muito grande, não é? Isso não é do ano passado para cá. Mas com a inteligência artificial, o que a gente vê é uma possibilidade de agregar essas informações de maneira a gerar conhecimento efetivo de uma maneira que a gente nunca viu. Então, a maioria dos cursos vai acabar sendo substituído por simples consultas ao ChatGPT ou a outras plataformas nesse sentido, porque eram cursos muito mais informativos do que outra coisa. Então, esse é o grande ponto. Se você está olhando para uma infoprodução meramente informativa, você está com os dias contados para ontem. Por outro lado, quem está avaliando, entendendo a maneira como você pode ter a IA te ajudando a sintetizar, a reduzir os ruídos, ou seja, diminuir a quantidade de opções e reduzir esses ruídos para você oferecer uma transformação de fato, aí vai sair muito na frente. Porque agora, em contrapartida, por mais que você tenha a concorrência da IA, você também tem a possibilidade de ter a inteligência artificial te auxiliando na construção de coisas que antes você não conseguia construir, de planos mais individualizados, de conteúdos específicos para cada pessoa, de aulas que são efetivamente focadas na transformação daquele indivíduo. Você tem uma série de elementos de individualização que você antes não conseguiria fazer se você não tivesse uma equipe muito grande e que agora você consegue fazer se utilizando bem da IA. Então, acho que a gente está vendo essa nova era da inteligência artificial, a nova era dos cursos que vão vir a partir desse momento que a gente já tem IA para tocar. Da própria criação, por exemplo, de chatbots dos professores para responder qualquer dúvida. Cara, isso é impressionante, assim. É assustador no sentido positivo, né? Porque você consegue potencializar conteúdo de uma forma muito forte. E eu até falo engraçado porque eu estava conversando com um amigo que trabalha no mercado, que ele fez justamente a persona, né, IA de uma infoprodutora da empresa, e ela estava pegando a voz, etc. E por um acaso a voz dela ela estava gripada, então a voz dela estava um pouco fanha. E aí o pessoal, ele fala, cara, por vezes o pessoal sempre manda melhoras para ela nos comentários das aulas, porque ela tá com a voz anasalada, tá fanha. E isso é maravilhoso, porque o conteúdo tá ali e você potencializa a produção e aumenta o nível de acesso para as pessoas, né? Acho que a inteligência artificial é justamente isso que você falou. Ela vai acabar com quem não vai estar indo para essa segunda camada, para a terceira onda do mercado de infoeducação, né? Porque assim, se a IA consegue replicar e condensar todo o conhecimento seu na internet, trazendo um avatar para responder por você, e se o seu conteúdo for só isso, o que sobra? Entende? Então, o pegar na mão, o realmente levar a pessoa do ponto A para o ponto B, você conseguir destravar ali, por exemplo, muitas vezes aspectos comportamentais, psicológicos da pessoa que impedem ela de chegar no resultado, isso é o que vai sobrar em termos de educação. Porque a transmissão pura e simples do conteúdo vai estar cada vez mais automatizada. E cada vez mais a gente está instrumentalizando o conhecimento, né? E assim, isso é algo que é natural. Então, se você trazer o conhecimento e fornecer metas, objetivos a serem alcançados e o infoprodutor ser essa mola propulsora para o seu aluno, cara, é a receita do sucesso. Receita do sucesso. E aí eu vou te fazer uma pergunta, na verdade duas perguntas para a gente já caminhar para o fim.
A primeira é a seguinte, cara, se você soubesse de alguma coisa naquela época que você só sabe hoje em dia, o que você gostaria de passar pro Gui do passado? Cara, Bom, como eu disse, foram mais de 10 anos aí morando em Recife, focados totalmente no SES. Eu vivi a educação por dentro do ponto de vista corporativo e não do ponto de vista de infoeducador, vamos dizer assim, né? Tanto que eu fiquei nos bastidores todo esse tempo. Verdade. E olhava a educação muito mais do ponto de vista CNPJ, vamos dizer assim. O que eu gostaria de ter conhecido e visto antes é o poder da construção da audiência. Então, quando você já trabalha desde o início quem você é, para quem você quer falar e qual é a narrativa que você vai utilizar, qual é o movimento que você vai liderar para poder realmente mexer com as pessoas no ponto de vista educacional, todo o restante segue a partir daí, sabe? Eu acho que a gente chegou no mundo onde o mundo está muito conectado com as narrativas. Quem tem audiência domina o todo. E isso, naquele momento, não parecia tão óbvio, porque o custo ainda para você pagar por clientes ou por usuários ou para pessoas verem as suas coisas era muito barato. Era muito barato. Parecia uma coisa mais... Eu paguei, vou pegar, já foi. Isso. Não era uma coisa construída, né? E assim, era muito barato. Só que, isso está muito caro. E o que ainda é barato a gente ainda tem a possibilidade de criar conteúdo de graça. Né? Gary Vee fala muito disso. Assim, até quando que a gente vai conseguir criar conteúdo totalmente de graça e ainda atingir pessoas? Até quando vai rolar um manda pro jurídico do zero? Entende? Ih, rapaz, vamos ver isso aí, hein? Do zero. Tipo assim, você construir coisas totalmente do zero. É difícil. A gente tem que... Então, assim, se eu olhasse para trás, se eu pudesse conversar com quem está começando a infoprodução, focar ao invés de correr para o tráfego pago, correr para transformações de sentido... Um passo atrás, né? Dá um passo atrás, cuida do seu jardim, entende quem é a pessoa que você quer transformar, como você vai ter um processo único de transformação... Pega você, né, no sentido de você também é seu nicho, não é só o nicho que você atua, mas você também faz parte do seu nicho, ou seja, claro. O que você acredita, o que você não gosta, o que você gosta... A visão do que eu gostaria de ter como consumidor, né? Exatamente. E constrói isso do ponto de vista de narrativa, que é o que a gente está fazendo aqui. Se eu acredito que a educação ela precisa ser vista de uma maneira diferente na infoprodução, não pode ser vista somente como era antes no sentido de produto... Eu preciso comunicar isso para o mundo. Então, acho que quem está começando precisa entender que ou ela vai dominar a narrativa e conseguir liderar um movimento, ou ela vai estar no movimento de alguém. Nossa, é verdade. É muito foda. Isso. E aí eu vou fazer a pergunta para encerrar nossa resenha aqui, cara, nosso primeiro episódio, que é o seguinte. Por que tu faz isso? Cara, você quando fala, cara, a gente já conversou várias vezes sobre isso, tomando vinho, fumando charuto, almoçando lá, tu tem um brilho no olho diferente. Sim. Quando fala isso. Tu não pisca quando você fala sobre isso. Já reparou que você não pisca? Sim. Por quê? Cara, porque assim, a transformação verdadeira de um indivíduo e de uma nação, ela é pela educação. Então, a gente viu, vamos dar nação para o indivíduo primeiro? Vamos. Viu a Coreia do Sul sair de um país paupérrimo para um dos mais desenvolvidos tecnologicamente do mundo, em poucas décadas focando na educação. E a gente sabe, quando a gente olha todos os índices econômicos brasileiros, nossos índices em testes comparativos, que o nosso gap ele está completamente arraigado na educação. Seja Exatamente. O gap de produtividade, de tecnologia, de tudo, ele está conectado com a educação. E quando vai para o indivíduo, né? Porque a nossa vida é de indivíduo para indivíduo. Meu pai foi um cara que veio de Vigário Geral, um cara que teve uma infância super desafiadora, enfim, morou com muita dificuldade por muito tempo, e a vida dele foi transformada pela educação. Né? Meu pai fez curso para professores, depois teve na aeronáutica, e
fez direito, se tornou professor, montou o SES, se tornou autor de livros. Então, assim, tudo que ele construiu e, consequentemente, a vida da minha família posteriormente, foi por meio da educação. E ao longo desses 16 anos trabalhando com isso, poder tocar a vida das pessoas e as pessoas virem até mim e falar, cara, você ajudou a eu mudar a vida da minha família. Você ajudou a botar leite em casa. Você ajudou... Essa transformação das pessoas financeiras pela educação, porque eu trabalho com uma educação profissional, Rodrigo. A gente trabalha com uma educação conectada com resultados. Ver o brilho das pessoas modificadas por meio da educação mudou completamente a minha vida. E se tornou o meu propósito de vida. Então, tudo que a gente faz aqui, tudo que eu acredito, e eu acredito que esse é o nosso diferencial. Eu acho que vão ter lançadores, empresas, enfim, vários formatos de se viver a vida e de se ver a vida. Para muita gente, o infoproduto é uma forma de gerar ali um conhecimento, até um entretenimento de alguma maneira, de uma maneira mais rápida. Para mim não é. Para mim é uma coisa realmente muito séria e que só faz sentido se fizer sentido para o aluno. Perfeito. Acho que Encador, acho que tá bom, né? Com esse final aí, acho que fica top demais, cara. Pô, brigadão aí pela sua... Até por explanar algumas coisas da sua vida pessoal nesse sentido. E, cara, esse é o primeiro episódio do Salto Podcast, episódio piloto, que nada mais justo que conhecer um pouquinho mais do... Podemos chamar de expert já? Podemos, talvez podemos. Do expert aqui, Guilherme Saraiva, que é sócio e fundador aqui da Lip Educação. E para vocês que não me conheciam, muito prazer. Vamos nos ver mais vezes aqui nesse episódio. Você quer falar mais alguma coisa para fechar o piloto? Só agradecer e dizer que a gente tem uma estrada legal e longa pela frente. Sim. Vamos fazer muita coisa, esse espaço é necessário. Hoje a maioria dos podcasts que fala de infoprodução são ligados a empresas de intermediação, então acaba trazendo histórias deles mesmos, né? E nenhum problema nisso. Mas é legal a gente ter outros espaços onde a gente pode conversar com expert, pode entender a história deles, pode se espelhar na história deles. Onde o jogo mudou no projeto dele, claro. Aonde o jogo mudou, e a gente vai falar muito sobre segredos, diferenciais, ponto de virada, sem dúvida nenhuma. O que é legal a gente falar isso também, né? Que é porque se a pessoa tem a oportunidade de compartilhar certo conhecimento, eu acho que muitas vezes a pessoa não está escondendo, não. É porque talvez não tenha tido a oportunidade de falar sobre isso. O ouvinte vai lá e pluga isso na sua operação ou promove a ele o sentimento de começar as coisas. A gente está elevando o nível do mercado. A gente estava falando aqui da terceira onda, mas a comunicação sempre vai acelerar o processo das novas ondas. Sim. Então, esse espaço aqui eu acho que é fundamental. Fico muito feliz de poder fazer parte contigo disso aqui. E para vocês que estão até agora aqui, vou pedir o 442, né, do YouTube, dá o like no vídeo. Se você pensou em alguém que possa se interessar nesse conteúdo, compartilha para ela, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Comenta também o que vocês acharam. Põe aí nos comentários para o Gui dar uma olhada quais são as suas dores nesse momento. De repente ele pode falar com vocês, ou pode ser até um roteiro de um vídeo ou de outro podcast. Sejam muito bem-vindos aqui ao Salto Podcast, o podcast da Lip Educação, para quem quer mudar o jogo da educação digital no Brasil. Certo, Gui? Certo, é isso aí. Vamos embora. Até o próximo episódio. Até, valeu. Tchau, tchau.